Meus irmãos, eu queria meditar convosco mais uma vez. Aqueles que me conhecem, estão aqui desde o início da igreja, sabem que eu sempre medito nesta passagem, sempre falo ela nas minhas pregações. E mais uma vez chegou a hora de falar sobre ela. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Apenas vamos ler até o versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24, 25 e 26. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante, está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá dar o homem em troca da sua vida? Vamos ler mais uma vez, em nome de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá dar o homem em troca da sua vida? Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este culto que o Senhor tem nos dado a graça de prestar diante de Ti nesta noite. Aleluia, Jesus. E Deus, em nome de Jesus, eu espero verdadeiramente que nós possamos estar adorando ao Senhor, como foi dito aqui, em espírito e em verdade, que o Senhor esteja aceitando a oferta que nós estamos entregando ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, continua nos abençoando, derrama da Tua presença, derrama da Tua graça, da Tua glória, que a Tua força seja derramada sobre as nossas vidas. É da casa, é e todo o poder das trevas, toda força do maligno contra a igreja do Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, leva as mentes cativas junto ao trono da graça do Senhor em nome de Jesus. E toda distração, todo poder do inferno, toda iniciativa das trevas para tentar atrapalhar o nosso culto, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que nós possamos sentir a Tua presença, perceber a Tua glória sobre nós. Perdoa-nos as nossas faltas e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Nos abençoa, dá-nos a graça da Tua palavra. Fala comigo e com os meus irmãos e que possamos sair daqui hoje edificados diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, és maravilhoso, Jesus. Pai, és santo, Pai. Meus irmãos, essa passagem ela é um clássico para mim, e eu estou sempre meditando e sempre falando sobre ela. Inclusive, quando nós iniciamos o culto, nós já temos, acho que estamos no nosso 37º culto, em vários desses cultos eu mencionei este texto porque todo aquele que deseja ser cristão, ele precisa necessariamente viver estas coisas que o Senhor Jesus fala nesse texto. Não existe possibilidade de um homem ser cristão se ele não cumprir esta receita de bolo, este passo a passo que o Senhor Jesus Cristo ele nos dá aqui nesta passagem. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 24. E é interessante, meus irmãos, aqui, que Jesus, ele começa esse texto dizendo: se alguém quer vir após mim. Ele está nos dando aqui uma frase, como chama no português, uma frase condicional. Ele está dizendo: você quer, você tem interesse, é da sua vontade, é aquilo que está no seu coração, me seguir. Então há algumas condições, há algumas coisas que nós vamos precisar fazer se nós quisermos verdadeiramente seguir a Jesus. Se nós não vivemos essas coisas, nós não poderemos ser discípulos de Jesus. Nós podemos estar na igreja, nós podemos nos vestir bem, podemos até falar do Evangelho para outras pessoas, mas se nós não vivemos o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, nós não seremos cristãos de verdade.
Há uma outra passagem, né, na qual o Senhor Jesus ele diz de uma forma muito enfática, extremamente clara mesmo, ele diz: todo aquele que não renunciar a tudo aquilo que possui, ele não pode ser meu discípulo. Ele diz ainda de uma forma ainda mais polêmica, e continua, ele diz: todo aquele que não odeia pai, mãe, irmão, filhos e filhas, por amor de mim, ele não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus ele está contrapondo aqui aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos e consideramos como importantes, com Ele. Ele está dizendo: se você ama mais o seu marido, se você ama mais a sua esposa, se você ama mais os seus filhos, se você não está disposto, talvez, a perder o seu filho por amor de mim, se o seu filho é mais importante do que Cristo na sua vida, você não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus ele está dizendo aqui que Ele tem que ser aquilo que é, como a irmã Sheila disse aqui, inclusive, que Ele tem que ser prioridade nas nossas vidas, independente de qualquer coisa, em nome de Jesus. E nesta passagem, meus irmãos, em nome de Jesus, é interessante que o Senhor Jesus ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira coisa que o Senhor Jesus ele pede, ele anuncia para nós, é que nós venhamos a ter a capacidade de dizer não. Ele diz aqui que se nós quisermos ser cristãos, que nós vamos precisar dizer não, em primeiro lugar, para nós mesmos. Aleluia. Se nós não tivermos a capacidade de dizer não para nós mesmos, nós não vamos conseguir ir após Ele. O Senhor Jesus ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, o Senhor Jesus ele está e ele trilhou quando esteve aqui em um caminho reto, estreito e direito. E Ele nos chama, Ele foi nesse caminho, Ele está na glória já, e Ele está olhando para trás dizendo: vem Shirley, vem Ivonete, vem irmã Josiane, vem após mim em nome de Jesus. Se vocês vierem após mim, vocês vão ter o mesmo destino que eu. Assim como eu morri, assim como eu sofri, assim como os homens me escorraçaram e me mataram neste mundo, talvez vocês vão sofrer também, mas vocês vão ressuscitar em nome de Jesus em um corpo de glória, como eu ressuscitei, e vocês estarão para sempre no seio de Abraão comigo, em nome de Jesus. Se nós seguirmos Ele, se nós permanecermos firmes no caminho pelo qual Ele mesmo andou em nome de Jesus, porque como a minha esposa disse, Ele é o caminho em nome de Jesus. Se nós seguirmos pelo caminho dele, nós vamos chegar no mesmo fim que Ele teve em nome de Jesus. Aleluia. No mesmo fim que Ele teve. E nesse caminho, meus irmãos, o caminho de Jesus, ele não tem erro, porque ele é reto, ele é estreito. Ele é difícil, ele é apertado, é verdade. E a porta para nós entrarmos por esse caminho é extremamente estreita. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que muitos tentam entrar e não conseguem. Não conseguem entrar por essa porta, e muitos entram até mesmo pela porta, mas não conseguem permanecer, porque eu imagino, conjecturando aqui o mundo espiritual, que deve ser um caminho extremamente apertado. Talvez nós vamos colocar um pé e o outro, e logo em seguida assim, porque não dá para colocar os dois pés juntos, de tão estreito que é o caminho. Para nós permanecermos na verdade, nós precisaremos nos esforçar muito. O fato do caminho ser estreito simboliza que é um caminho extremamente difícil. Eu lembro de uma visão que a Sheila teve uns anos atrás, pelo menos um sonho, uma visão, mas ela estava caminhando, salvo engano, em uma floresta. Ela pode me corrigir se eu estiver enganado, mas ela estava caminhando em uma floresta e em determinado momento ela via que o caminho no qual ela estava se tornava extremamente escorregadio e difícil dela prosseguir e continuar a sua trajetória. E aí ela via à sua frente Jesus, e ela conseguia entender e chegava ao discernimento que aquele caminho escorregadio, difícil, trabalhoso no qual ela estava, era justamente o caminho do Evangelho, que daria trabalho, que seria difícil, que estava escorregadio por algum motivo naquele momento da sua vida, e se ela quisesse continuar, mesmo escorregando, mesmo tropeçando, mesmo estando difícil, que ela precisaria permanecer firme em nome de Jesus. Quantos, quando veem quão estreito é o caminho, quão escorregadio é o caminho, quantas vezes tropeçam e desistem absolutamente do Evangelho, porque veem um nível de dificuldade que é ser cristão. Em verdade, eu vos digo, meus irmãos, aquilo que a coisa mais difícil que existe neste mundo, não é nós passarmos em um concurso público, ou termos um emprego bom, ou coisas desta natureza, deste mundo, mas a coisa mais difícil do mundo é um homem e uma mulher serem verdadeiramente cristãos. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos conseguem permanecer firmes neste caminho que é tão difícil. E um dos motivos da dificuldade é justamente o que o Senhor diz aqui.
negue-se a si mesmo. Aquilo que o Senhor Jesus ele está nos pedindo, a primeira coisa que Ele nos pede, perceba aqui que Ele nos dá uma receita de bolo. Você quer seguir a Jesus? Você quer ser discípulo dele? Então 3 coisas que você precisa fazer: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E a primeira coisa que Ele nos pede talvez seja a mais difícil de todas. Porque Ele está pedindo aqui para nós rejeitarmos a nossa vontade, negarmos aquilo que nós somos, muitas vezes aquilo que nós queremos, às vezes, como foi dito numa música aqui, inclusive nesta noite, às vezes rejeitar um sonho que nós temos, mas que não é, para a glória de Deus, é um sonho nosso. E aí, para nós seguirmos a Jesus, nós vamos precisar negar estas nossas vontades, negar a nossa falta de vontade muitas vezes, negar a nossa indisposição, negar a nossa malignidade. Porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, eu digo isso para mim também, se nós formos olhar profundamente, às vezes nós vamos encontrar muitas coisas que não são boas. E vocês sabem do que eu falo. Quantas coisas ruins às vezes passam no nosso coração, quantas invejas, quantas rixas, quantas iras, quantas contendas, quantas vontades de fazer ou de não fazer a vontade de Deus, quantas coisas horríveis passam em nossa mente todos os dias. E aqui a palavra do Senhor ela nos diz que se nós quisermos seguir a Jesus, nós precisaremos, em nome de Jesus, ser homens e mulheres que vão ter a capacidade de dizer não em nome de Jesus. Nós conseguimos hoje dizer não, rejeitar a nós mesmos. E quando nós seguimos a Jesus, quando nós estamos nesse caminho do qual eu falava para os irmãos, quando nós tomamos a decisão resoluta de seguir a Cristo, nós entramos automaticamente em uma guerra. Às vezes nós não percebemos, não entendemos isso, mas nós estamos em uma guerra, meus irmãos. E é uma guerra pela nossa alma. Quando nós nos convertemos ao caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em guerra em primeiro lugar com nós mesmos. Porque a nossa carne vai fazer de tudo para nos afastar do caminho do Senhor. É por isso que o Romanos capítulo 7 diz, não consigo, pois, entender aquilo que faço, porque a lei é boa, eu reconheço que a lei é boa, eu quero fazer aquilo que a lei diz, mas aquilo que se me apresenta é o pecado, é esse que eu faço, é esse que eu acabo realizando, mas não é aquilo que eu queria fazer. Muitas vezes nós queremos servir a Jesus, nós queremos fazer a vontade dele, realizar o propósito dele, mas a nossa carne, o nosso eu é mais forte do que nós, do que o nosso espírito. E nós acabamos não servindo a Ele como deveríamos. Então, em nome de Jesus, nós precisamos, meus irmãos, aprender a dizer não para nós mesmos, em nome de Jesus. Aprender a rejeitar aquilo que nós somos, em nome de Jesus Cristo. E essa questão de nós dizermos não, ela vai permear toda a nossa cristandade, em nome de Jesus. Toda a nossa vida neste mundo, ela vai ser fundamentada no fato de nós dizermos não. Nós vamos precisar dizer não continuamente ao longo da nossa vida cristã. Porque, ao longo, como eu disse, há uma guerra entre nós, há uma guerra aqui que há contra nós, o mundo de Satanás, da nossa própria carne. E esses 3, eles vão cooperar o tempo inteiro para nos afastar dos caminhos do Evangelho. E eles vão tentar nos persuadir de todas as formas possíveis para nos afastar de Cristo. E se nós não dissermos não para eles 3, nós vamos nos desviar do Evangelho. Nós vamos nos afastar do caminho de Jesus Cristo, porque nós não dizemos não, nós não tivemos a capacidade de dizer não, então nós não podemos dizer sim para tudo aquilo que se apresenta a nós. Se nós dissermos sim para tudo que se apresenta a nós, nós vamos aceitar muitas coisas que não são da vontade do Senhor. E como nós temos, meus irmãos, a capacidade de dizer não, quando nós dizemos não, seja para o que for, nós estamos mostrando que nós somos homens e mulheres decididos e convictos daquilo que nós somos em nome de Jesus. Quando nós dizemos não, nós estamos mostrando que nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos quem foi que nos libertou do pecado, e nós sabemos que esse alguém que nos libertou do pecado, ele tem um caminho e ele tem uma glória eterna separada para nós em nome de Jesus. Quando nós dizemos não, nós estamos dizendo não, seja para uma pessoa, seja para o mundo, seja para a nossa carne, que nós temos e temos uma vida de propósito em nome de Jesus. Que nós não vamos aceitar qualquer coisa. Nós não vamos aceitar tudo aquilo que nos disserem, tudo aquilo que nos oferecerem, porque nós sabemos a quem nós pertencemos em nome de Jesus. Mas muitas vezes,
né, como diz ali a epístola do apóstolo Tiago, né, que o homem dúbio e inconstante, né, ele muitas vezes ele não tem fé e ele aceita todas as coisas, ele é como as ondas bravias do mar que vão e vêm, e ele faz tudo aquilo que se lhe apresenta. Né? Nós não podemos ser assim, se nós dissermos sim para todas as coisas que se apresentarem diante de nós, nós vamos cedo ou tarde acabar aceitando coisas que não eram da vontade do Senhor nas nossas vidas. Quando nós dizemos sim, às vezes sem meditar para as pessoas, nós estamos mostrando que nós nem sabemos direito quem nós somos. Nós estamos mostrando que qualquer coisa que se nos apresentar, nós vamos aceitar e vamos aplicar nas nossas vidas, independente de ser boa ou não para a nossa vida espiritual. Há coisas, meus irmãos, que são boas para a nossa vida material, para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira, mas não são boas para a vontade de Deus. Quantos empregos e quantas oportunidades não existem mundo afora, mas que se nós aceitarmos, nós vamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Quantos empregos não existem, né, que nos desviam da presença de Deus. Eu lembro que certa feita, eu estava no emprego, que era home office, até começou muito bem, né? Eu fiquei 1 ano naquela empresa, né? Só que em determinado momento, né, eu trabalhava mais, né, do que a minha carga horária, eu era extremamente cobrado, era muita pressão, era home office, mas era uma perturbação terrível sobre a minha cabeça, sobre a minha mente, daquelas pessoas. E eu queria muito sair, eu até conversei com a Chile para sair, ela sempre me falava para orar um pouco mais, porque, né, era o sustento da nossa casa, né, só que eu não conseguia mais, eu não tinha mais forças para permanecer naquele lugar, mas como homem, como chefe da casa, né, eu permanecia porque eu sabia que precisava de um direcionamento do Senhor, eu sabia que não poderia tomar uma decisão, né, que estivesse em contraponto ou não estivesse alinhado com a vontade do Senhor. Eu me lembro que por mais que eu quisesse sair, eu esperei ansiosamente por uma vontade ou por uma resposta do Senhor com relação ao se eu deveria continuar ou não naquele lugar, porque aquele lugar, aquele emprego estava me fazendo mal espiritualmente, estava fazendo mal para a minha vida espiritual, eu estava vivendo cansado, mal estava conseguindo orar adequadamente como eu sempre costumava, era algo que não estava me fazendo bem. Até que determinado ponto da minha vida, das minhas orações, da Chile também, sobre essa questão, Deus ele me visitou em sonho e me mostrou que era a hora de sair. Eu me lembro que ele me mostrou em sonho, não vou contar o sonho agora para não delongar muito, mas ele me mostrou em sonho que eu precisava sair daquele lugar, que havia chegado a hora e de fato, se eu tivesse pedido para sair antes, talvez as coisas teriam sido mais difíceis. Por isso eu entendo hoje que eu saí no momento certo, né? Mas eu lembro que eu tive o sonho, eu acordei convicto de que eu deveria pedir demissão. Não sabia o que ia acontecer, não sabia como sustentaria a minha família, mas Deus tinha me mostrado que eu tinha que pedir para sair. Eu tenho algo comigo, meus irmãos, que quando Deus ele me ordena algo diretamente, eu tenho convicção de que foi Ele que me disse, que eu não, como posso dizer, eu não hesito em tomar aquela decisão, eu não hesito em fazer aquilo que Ele me disse. Por mais difícil que seja. Eu lembro quando eu contei para a Sheila, ela disse, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos orar 7 semanas para ver se é realmente da vontade do Senhor. Eu falei para ela, não, Deus já me mostrou, eu tenho certeza que foi Deus, e se Ele disse, eu vou fazer. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vou sustentar a casa, mas eu vou pedir demissão. E naquele mesmo dia, uma sexta-feira, às 17 horas, eu entrei em contato com o meu chefe naquela empresa e eu pedi demissão. Porque eu tinha convicção de que era a vontade do Senhor para a minha vida. E nós precisamos, em nome de Jesus, ser homens e mulheres convictos. Homens e mulheres que saibam dizer o sim. Mas homens e mulheres que saibam dizer o não também na hora certa. Aleluia. Nós não podemos aceitar tudo que se nos apresentar. Em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, há muitas coisas em nós e fora de nós que vão tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Quantas coisas não existem aqui dentro para as quais nós precisamos dizer não? Às vezes, nós somos pessoas tão iradas. Às vezes, da nossa natureza, é coisa que veio da nossa mãe, do nosso pai. É assim que nós fomos tratados. E às vezes nós tratamos os nossos filhos, tratamos a nossa esposa, tratamos o nosso marido com tanta ira, com tanta indignação. Nos perturbamos com coisas tão pequenas, né? E deixamos às vezes, né, como foi dito, acho que domingo passado, né, não me lembro agora, né, mas às vezes nós deixamos de aproveitar a vida com a pessoa que nós amamos, a vida com a nossa família, e passamos o tempo inteiro brigando com elas. Como a irmã Josiane disse aqui, como nós vemos que uma criança está saudável, é porque ela está aprontando.
E como eu ouvi de um pastor há um tempo atrás, inclusive na internet, né, ele dizia que ele tinha várias filhas em uma casa muito grande, né, e ele tinha várias filhas em uma casa muito grande, né, e aí as filhas bagunçavam, deixavam o quarto bagunçado, ele brigava e reclamavam, e era toda aquela confusão, né, até que chegou um ponto que eles envelheceram e todas aquelas filhas saíram de casa. Só que ele continuou com a sua esposa. E ele estava certa feita andando pela sua casa tão grande, tão imensa, né? E ele viu que o quarto da filha estava arrumado, estava tudo endireitado, tudo perfeito. Não havia bagunça e nem desordem nenhuma. Mas elas também não estavam. Elas não estavam mais ali porque elas tinham ido embora. E talvez ele percebeu como talvez ele tenha deixado de aproveitar alguns momentos com as suas filhas, porque se preocupou demais com a bagunça, se irou demais, brigou demais, e deixou de, talvez, desfrutar da companhia das suas filhas, preocupado com coisas que talvez não eram tão preocupantes assim, porque todos nós sabemos que um dia nós fomos extremamente bagunceiros também, os nossos pais brigaram conosco. Então aquilo que nós precisamos fazer, meus irmãos, é o que? Amarmos uns aos outros com o amor de Cristo em nós. Glória a Deus. Amar a nossa família, cuidar da nossa família. Os nossos filhos vão bagunçar mesmo. A nossa casa hoje é muito mais bagunçada do que quando nós não tínhamos filhos. Mas essa coisa que nós precisamos aceitar e entender, e um tempo vai passar em nome de Jesus, mas hoje é tempo de aceitar algumas coisas, de entender que a mente de uma criança, talvez eles estejam descobrindo o mundo por meio da bagunça que eles fazem. Mas que isso, em nome de Jesus, não venha nos impedir de desfrutar da nossa família em nome de Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus, muitas vezes, repreender, rejeitar, negar a nossa ira, negar a nossa indignação com essas coisas e desfrutar da nossa família e amar as pessoas em nome de Jesus como elas são. Eu me lembro que, quando eu casei com a Shirley, eu era uma pessoa extremamente perfeccionista, detalhista, organizado. Ainda sou, mas eu era muito mais. Extremamente organizado. Shirley sabe disso. E as minhas roupas eram perfeitamente alinhadas, né? O meu trabalho, né? Sempre as coisas que eu vou fazer, sempre perfeitamente organizadas, mapeadas, analisadas. Né? E eu lembro a gente orando, conversando com Deus, Ele vai tratando algumas coisas das nossas vidas. E sabe o que eu entendi? A gente não precisa disso. A gente pode ser organizado, eu ainda sou bastante organizado. Mas a gente começa a entender que, às vezes, a gente se preocupa demais com coisas que não são da preocupação de Deus. Às vezes nós estamos ali nos perturbando tanto porque a casa não está brilhando, a panela não está perfeitamente limpa e coisas desse tipo. Mas será que aquilo que verdadeiramente importa não é que nós venhamos a estar com as pessoas que nós amamos em nome de Jesus? É como Maria e Marta ali. Marta, ela estava correndo de um lado para o outro, preocupada em arrumar a casa, preocupada em servir, preocupada com comida e coisas do tipo. Mas Maria não. Maria estava ali aos pés de Jesus, próxima dele, ouvindo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela estava preocupada com coisas eternas. E às vezes nós nos preocupamos tanto com coisas passageiras e brigamos tanto com coisas passageiras e por coisas passageiras, né? Estragamos o clima na nossa casa, né? E às vezes a gente precisa fazer aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui: negue-se a si mesmo, rejeite a sua ira em nome de Jesus, rejeite esta coisa porque não vem do Senhor. Glória a Deus. E há muitas coisas que nós precisamos rejeitar. Às vezes nós temos uma tendência, por algum motivo inexplicável, a sermos pessoas invejosas. E nós não sabemos porquê, e talvez nem queríamos ser assim. Mas nós precisamos orar pontualmente por isso e repreender a inveja no nosso coração e fazer como a palavra do Senhor nos diz, né? Quando alguém estiver chorando, que nós possamos chorar com esta pessoa também. Mas quando alguém estiver se alegrando, sorrindo, que nós possamos nos alegrar também com esta pessoa em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantas coisas não há em nossos corações nas quais às vezes nós precisamos rejeitar, negar em nome de Jesus, dizer não. Dizer não. Porque se nós não dissermos não para nós mesmos, nós vamos estar nos enganando a nós mesmos, achando que nós estamos servindo ao Senhor, quando na verdade nós não estamos. Porque se nós viermos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24, nós temos uma receita de bolo para ser cristão. E se nós não cumprimos nem sequer o primeiro passo, como nós poderíamos ser cristãos? Se nós não negamos a nós mesmos, nós não temos a menor capacidade de ser cristãos. Eis que vos digo a verdade.
Seria muito fácil eu vir aqui e dizer que simplesmente porque vocês estarem aqui, que está tudo certo, que Deus vai abençoar, Deus vai vos acumular de grandes riquezas neste mundo, e vocês herdarão a eternidade. Mas essa não é a verdade. Aleluia. Essa não é a verdade. Seguir a Jesus começa com dizer não para si mesmo em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que te magoou, né, e que você está profundamente triste com ela e você não quer perdoar e olhar nunca mais na cara dela? O Senhor Jesus está dizendo aqui que você precisa negar esse sentimento que há no teu coração, dizer não para isso em nome de Jesus e perdoar, ainda que seja 70 vezes 7 em nome de Jesus Cristo, porque essa é a vontade do Senhor. Você quer ser mais espiritual, você quer sentir mais a presença dEle, quer que Ele te acumule de bens, obedeça em nome de Jesus. Obedeça. A palavra do Senhor nos diz, lá no Evangelho de João, que todo aquele que obedece os seus mandamentos e tem os seus mandamentos, que o Pai virá a ele, se manifestará a ele e fará morada em nome de Jesus. Por isso obedeçamos em nome de Jesus. Digamos não. Talvez você tenha uma tendência à mentira, talvez você tenha uma tendência, como eu já disse, à ira, à indignação, à gritaria, à fofoca e coisas dessa natureza. É hora, em nome de Jesus, de nós dizermos não para essas coisas, para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, a minha lição para mim, né, e para vós, nesta noite, é que nós venhamos a ter a capacidade de dizer não para nós mesmos. E às vezes nós precisamos dizer não também, né, como eu disse, não vou explanar muitos detalhes agora, mas eu disse em um culto passado sobre nós questionarmos aquilo que nos é apresentado, até aquilo que eu vos digo precisa ser questionado. E se eu vos disser alguma coisa que não está fundamentada nas Escrituras Sagradas, vocês precisam rejeitar em nome de Jesus. Porque como vos disse nesse culto passado, né, aquilo que está em jogo aqui, né, não é o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens materiais, a nossa prosperidade financeira, aquilo que está em jogo é a nossa vida eterna. Aleluia. Nós estamos aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, pelejando por bens eternos, por onde nós vamos passar toda a eternidade nas nossas vidas. E nós não podemos nos dar ao luxo de sermos enganados por seja quem for. Mesmo que seja eu, a palavra do Senhor nos diz que se alguém vier a vós, ainda que um anjo de luz, e vos proclamar o Evangelho diferente do que vos foi anunciado, que seja maldição em nome de Jesus. Então nós precisamos dizer não para nós mesmos, não para falsas doutrinas, para falsos ensinamentos. E às vezes nós precisamos dizer não para as outras pessoas também. Aleluia. Há situações nas nossas vidas nas quais nós vamos precisar dizer não para as pessoas. Porque há pessoas, meus irmãos, que infelizmente elas muitas vezes não querem o nosso bem, ou às vezes têm má intenção diante de nós, ou querem se aproveitar de nós. Por isso, às vezes, até para nós ajudarmos alguém, nós precisamos pedir direcionamento de Deus. Quantas pessoas não existem mundo afora, né, que foram ajudar todas as pessoas e fazer tudo aquilo que lhes pediram? Ah, meu irmão, você pode fazer um empréstimo de 30 mil reais para mim, mas eu vou te pagar certinho. E a pessoa desaparece e trata você como se você fosse um inimigo dele. E nunca mais fala com você, para de atender as suas ligações. Então, às vezes, se você faz isso, você diz não para determinados pedidos de determinadas pessoas, aí você atende, a pessoa é bonzinha, ela te trata bem, até você fazer um favor que ela te pede, mas depois que você faz, né, você é tratado como inimigo. Você é tratado como inimigo, né, e às vezes, aquele favor que você fez, você vai ter que se virar para honrar, para quitar a dívida que você fez para aquela pessoa que não honrou com o compromisso dela, e agora você se enrolou todo. E às vezes você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer bico. E às vezes aquele tempo ali que você está fazendo um bico, você tinha ali 5 horas disponível, depois você chega do trabalho. Mas agora eu tenho que fazer um bico para pagar a dívida que eu fiz para fulano de tal. E aí um tempo que eu tinha para orar, um tempo que eu tinha para buscar a Deus, eu vou estar ali continuando trabalhando, me cansando mais e me afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Então muitas vezes, há coisas pelas quais nós precisamos orar e perguntar ao Senhor se nós devemos dizer sim ou não. Porque a coisa, se nós dissermos sim para as pessoas, nós vamos nos enrolar e nos dificultar ainda mais as nossas vidas. Às vezes nós vamos sujar o nosso nome.
Nós vamos sujar o nosso nome, criar complicações que não precisariam existir. E nós nos complicamos porque dizemos sim para coisas que nós não precisaríamos ter dito. E muitas vezes nós precisamos dizer não também para convites. Quantos convites não vão ser feitos ao longo da vida, né, para tentar nos afastar dos caminhos do Senhor? E às vezes, não convites para pecar, mas às vezes vamos convidar para perder o nosso tempo. Eu creio que a vida de todos aqui é bem parecida com a minha, extremamente corrida, difícil, apertada, né? Nós temos pouco tempo disponível, estamos quase o tempo inteiro cansados. A vida de quem que não é assim hoje em dia? Nós estamos continuamente cansados, pesados, o jugo é muito grande. Mas aí, né, se nós formos aceitar os convites de todas as festas de aniversário, de todas as festas, as baladas, as coisas pelas quais as pessoas se oferecem, os jantares, as conversas, né, e esse tipo de coisa, né, às vezes nós vamos perder um tempo precioso, porque meus irmãos percebam aquilo, e o tempo mais precioso que nós temos na nossa vida, que não pode ser negociado, é o tempo que nós temos com Deus. Nós não podemos aceitar ter um dia das nossas vidas nos quais nós não dediquemos tempo a Deus. Nós dedicamos tempo a Deus na igreja, mas nós precisamos ter o nosso momento particular com Deus todos os dias na nossa casa. E se nós formos aceitar todos os convites que forem nos fazer, como a irmã Sheila disse aqui exemplarmente, ela disse para a filha dela queria ir na casa dela, ela disse: filha, você vai vir que horas? Porque eu tenho culto, eu quero ir no culto, e culto é minha prioridade. Se ela simplesmente aceitasse que a filha dela fosse lá, né, ela iria deixar de vir ao culto. Ela priorizou a vontade do Senhor. Então, às vezes, nós precisamos saber dizer não. Às vezes, não é nem a pessoa que está com má vontade, mas é Satanás que está usando aquela pessoa para nos atrapalhar. Tanto a vir ao culto, como também para tirar o nosso tempo com o Senhor. Às vezes nos chamam para jogar uma bola, Isnei. Mas aquele tempo que nós passamos ali 2, 3 horas jogando futebol com os amigos, é o tempo que nós teríamos para buscar o Senhor, para estar em oração. E aí, se nós não temos tempo com o Senhor, é como um relacionamento de casal. Se nós não tivermos tempo um com o outro, se nós não olharmos uns nos olhos dos outros, se nós não, né, tivermos ali a intimidade um com o outro, o relacionamento vai esfriando, nós vamos nos afastando, vamos perdendo a sintonia, né, e o casamento vai piorando e as brigas vão começando a acontecer. Porque nós não tivemos tempo. Então tem coisas, meus irmãos, que nós vamos precisar dizer não, se nós quisermos ter tempo com Deus. Se nós formos dizer sim para tudo, nós vamos consumir o nosso tempo com Deus, com coisas, com bobagens, com diversões, com distrações. E quando nós vemos, nós vamos ter nos esquecido absolutamente de orar. Às vezes vamos chegar tarde em casa e a última coisa que nós vamos pensar vai ser em orar, porque nós vamos estar absolutamente cansados. Então, em nome de Jesus, a lição que o Senhor Jesus nos traz nesta noite é que nós precisamos dizer não em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes nós vamos precisar dizer não. E já finalizando as minhas palavras, a Sheila está lendo um livro que eu já li há alguns, acho que deve ter mais de anos já. Eu recomendo inclusive os irmãos lerem. É um livro que conta um testemunho muito forte da nossa irmã lá de Burkina Faso. O nome dela é Ellen Berrani. Ela sofreu extremamente, ela era uma cantora gospel lá em Burkina Faso, né, e ela cantava, ela ia em igreja e fazia as coisas normalmente na sua vida, né, e servia ao Senhor. Só que quase como que do dia para a noite, né, uma perseguição terrível se instaurou naquele lugar e começaram a perseguir os evangélicos. Né, e ela foi uma dessas perseguidas, né, e eu não me lembro em todos os detalhes do livro, mas em determinado ponto, né, ela começou a ser pressionada, né, por deixar de fazer a vontade do Senhor, deixar de evangelizar, deixar de louvar, deixar de falar do nome do Senhor, né, em todos os momentos nos quais ela foi pressionada a rejeitar o nome do Senhor, a assinar um documento declarando que ela não era mais cristã, que ela rejeitava o Senhor Jesus Cristo, ela negou, ela rejeitou aquilo ali. Por quê? Porque, como eu vos disse, ela sabia quem ela era, ela tinha convicção de que ela servia a Deus. E aí, por causa do não dela, porque ela disse não, porque ela não aceitou negar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi presa, ela foi maltratada, ela foi humilhada, foi lançada em um container junto com outras pessoas passando mal, e ela vomitava, ela tinha diarreia, né, e ela era surrada pelos seguranças, e ela era confrontada continuamente pelos chefes daquele lugar, a negar o nome de Jesus, mas ainda assim, ainda apanhando, ainda quase morrendo, né, ela não negava o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ela estava presa em um container, em um deserto escaldante, né, sob condições extremamente difíceis, desumanas, né, e a única coisa que eles queriam dela era que ela dissesse não para Jesus. Mas ela continuou dizendo sim para Jesus e disse não para eles. Porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que negar a Jesus nesta terra, ele será negado pelo Senhor também no céu. Independente das dificuldades, das dores, das lutas pelas quais aquela mulher passou, ela permaneceu firme em Cristo, dizendo sim para o Evangelho, dizendo não para o mundo, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, independente da pressão, digamos não para este mundo, não para Satanás, não para a nossa carne, em nome de Jesus, porque aqueles que permanecerem firmes, estes herdarão uma vida que está incomparavelmente superior àquilo que nós podemos experimentar aqui. Se nós permanecermos firmes, Deus nos dará a eternidade. E não será por 1 ou 2 dias, mas será para todos sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Deus nos abençoe, nos dê força em nome de Jesus Cristo para dizer não quando for necessário. E sim também quando for da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a pôr-se em pé. Vamos encerrar a pregação com uma oração. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome. A palavra do Senhor foi ministrada nesta noite. E o Senhor nos mostra, Deus, que ao longo da nossa caminhada cristã, por muitas vezes nós vamos precisar dizer não. Vamos precisar dizer não aos convites. Vamos precisar dizer não a nós mesmos. Vamos precisar dizer não, Senhor, a Satanás, que vai perturbar as nossas mentes, os nossos corações. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, uma coisa para cada um daqueles que estão aqui e cada um daqueles que estão nos ouvindo no YouTube, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê convicção daquilo que queremos, convicção da tua existência, convicção do teu caminho. Que sejamos homens e mulheres que, independente do nível de pressão que for posto sobre nós, que nós jamais venhamos a negar ao Senhor, e que nós venhamos a dizer não para seja quem for, por amor a Ti, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, fortalece a vida dos meus irmãos, dá-lhes força, dá-lhes graça, dá-lhes vigor, dá-lhes energia vindo da Tua parte, e que eles estejam, Deus, em nome de Jesus, dispostos a morrer, mas que eles não venham a negar o Teu nome, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, que sobre as nossas vidas todo mal seja repreendido, todo o poder das trevas caia por terra. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o nome de cada um de nós esteja escrito no livro da vida. E quando o Senhor voltar, e não vai demorar para o Senhor voltar, eu te peço que todos nós venhamos a ser arrebatados para a glória, em nome de Jesus, junto com o Senhor. Então nos abençoa, que todo mal sobre as vossas vidas seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.